Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma videoaula. Essa videoaula é a última videoaula naquela sequência de conteúdos que foram abordados sobre a Roma Antiga, né? Esse é o último conteúdo. Nós vamos falar hoje sobre a cultura romana, que foi, né, uma das principais características e legados dessa civilização, né? A gente vai observar em que contexto e o que, a partir de algumas ações, algumas características, definiu essa cultura, que é uma cultura rica em diversidades. A gente vai observar também que foi um período, né? Na verdade, a sociedade romana, ela teve, né? Tinha um verdadeiro fascínio pela cultura grega. Então, foram feitas tradições de obra de Homero para o latim. Então, o teatro, ela se tornou um dos maiores, né, divertimentos dos romanos, sendo muito apreciados as obras também de Plauto. A história romana ela recebeu um tratamento mais sistemático com o grego Políbio, né? Na pintura, os murais receberam forte influência grega. Né? Alguns livros eles trazem conceitos que são relacionados com a antiguidade clássica. Por quê? Porque tem vários elementos dessas duas civilizações. Né? Se a gente observar também, essa cultura que nós chamamos de cultura romanizada, ela foi a partir da instauração do Império de Otávio Augusto. Nesse período, houve um verdadeiro surto de construções arquitetônicas. E essas construções elas serviam de embelezamento urbano que tomou conta de todas as províncias. Foi nessa época também que os romanos introduziram o arco como elemento arquitetônico, e alguns exemplos desse tipo de construção são o Coliseu, né? Os arquedutos, os famosos arcos do triunfos e o esplêndido Partenon. Essa escultura romana ela revela os feitos dos generais e dos imperadores. Também os romanos apreciavam as lutas entre gladiadores e também as corridas de bigas, que eram aqueles carros de guerras puxados por 2 cavalos. Eu acho que até em algumas aulas eu já retratei esse conteúdo, já falei assim, não tão especificamente, algo bem breve. Né? Então, esses combates com essas feras, além do teatro, que eu já mencionei, também outro importante aspecto eram os banhos públicos romanos, que eram um ponto de encontro onde se tratava de tudo, política, negócios, amor. Né? A literatura também romana, assim como a arquitetura, ela teve o seu apogeu no governo de Augusto, que foi conhecido como o século do ouro da cultura romana, porque tanto na literatura quanto na poesia ele fazia o elogio ao poder da cidade e puderam desempenhar o papel do instrumento de propaganda do Estado romano e também do imperador, né? Os autores, eles vinham à custa do Estado, que por intermédio de um mecenas, né, que naturalmente era um amigo de Augusto, pagava melhores poetas e escritores. A gente vai observar também, eu vou botar alguns destaques desse tipo de cultural, né? Destacados também na poesia. A obra mais famosa dessa época foi Enéia, de Virgílio, que mostra aí o papel de Roma e também de Augusto na história do mundo. Começam com a chegada de Enéas e vai até o momento em que a cidade se tornou a senhora do mundo antigo. Também pode-se destacar também a história de Tito Livio, que em sua obra histórica de Roma, que é 142 volumes, ele declara senti-me feliz por ter contribuído com esta história para lembrar os altos feitos dos primeiros povos do mundo. Então, podemos aí dizer, né, que a cultura dos romanos e dos gregos tem ainda fortes repercussões, né? As instituições romanas, suas leis, a vida dos cidadãos, o funcionamento da administração, as conquistas
e a arte são apenas alguns exemplos dessas importâncias, né? Mas o grande desenvolvimento desses povos se fez à custa de um tipo de trabalho degradante, né? Porque, no modo geral, o escravismo ele impedia aí o desenvolvimento de novas formas de trabalho e também novas técnicas. Por quê? Porque, só lembrando a vocês, esses escravos adquiridos ao longo do tempo, eles eram, em sua maioria, pessoas comuns dentro daquela sociedade que foi dominada, né? Vocês podiam observar um exemplo de que se eles conquistassem determinado território e que essas pessoas que compõem esse território fosse um médico, fosse um escriba, quando ele vinha para a sociedade romana como escravo, ele continuava desempenhando aquela sua função. Então, era meio como se tirasse a oportunidade de um romano, né, de um patrício, desenvolver a sua habilidade, porque se ele fosse desenvolver a sua habilidade, ele teria que ser ressarcido. E o escravo, que tinha essa profissão, né, anterior, antes da dominação, ele faria isso o quê? Sem nenhum custo, né? Então, foi um período que houve uma degradação romana, né? Os romanos começaram aí, não houve esse crescimento no desenvolvimento de novas formas de trabalho, houve uma estagnação. Mas diante da cultura romana, né, é uma cultura, é uma síntese, é um resultado de outras culturas que a influenciaram. Influência dos etruscos, influência grega e influência também oriental. Como houve essa influência? Com a expansão e o crescimento do império, acompanhar aí um processo de formação da sua cultura. Os romanos aí absorveram e adaptaram como sua as culturas dos povos que foram dominados, revelando aí uma particular admiração pela cultura grega. Desde lá da Etrúria, no período inicial, passando ali por Catargo, né, pela Magna Grega e também pelo Egito, Mesopotâmia e Pérsia, essa Pérsia imperial, os romanos souberam aproveitar o que há de melhor nelas e encontraram, harmonizando aí as suas necessidades e o seu modo, né, a sua vivência. Então, aqui são vários exemplos de como foi constituída a cultura romana. Né? São construções, né? Como eu falei, todo aquele arquedutos, aquela letra A é um arqueduto. Depois a outra imagem, a imagem B, é o Teatro de Merídica. Na segunda aí, um termas. Na letra D é um templo. Na letra E é uma ponte. E o F, uma estrada romana. Tudo isso tinha uma produção cultural diante desse sistema, né? Dessa questão arquitetônica que era bastante característico. Então, aqui é a cidade eterna, né? A partir da origem humilde de uma aldeia, Roma, ela transformou-se de ruínas em ricas e poderosas metrópoles do mundo. Os seus monumentos, a sua grandiosidade é vista, né, como um modelo que mostra Roma durante esse reinado de Constantino, aí, quando a cidade atingiu seu esplendor, com cerca de 1 milhão de habitantes. Né? Para glorificar o seu nome, os imperadores construíram templos, fóruns, né, palácios e arcos triunfais. E para manter o público satisfeitos, eles ergueram aí teatros, né, banhos e enormes arenas, a exemplo do Coliseu. Depois de Constantino ter construído uma nova capital, um Bizancinho, isso em 324, e por ter aí rebatizado, né, de Constantinopla, Roma entrou em declínio. E essa fotografia aí, ela mostra como todo a história que foi de saques, tremores de terra, né? A negligência também apagou por muito tempo as estruturas. Hoje, né, há uma ameaça, né,
ameaçaria o Coliseu. Aí é um mapa não, né? Vamos falar que é um modelo de como era a cidade. Se vocês observarem, tem as legendas com todas as identificações como lá, a gente vai lá na primeira. Achem aí a primeira. A primeira refere-se ao Teatro de Pompeia. Já a segunda já vem dizendo o Parteão, e aí vai. Então, aqui era como era a cidade antiga romana. E hoje, essa aqui é uma imagem, né, não tão recente, mas uma imagem também de como é Roma hoje. Essa aí, o aspecto ainda antigo, né? Porque quando vocês forem visitar Roma, vocês vão observar dois aspectos. Vai manter ainda um pouco das ruínas, né? Um pouco. E tem também a questão da cidade contemporânea, né? Aqui é o Coliseu em Roma, a parte externa, e aí é o interior do Coliseu. Essas estruturas eram basicamente como era na Roma Antiga. Outro ponto importante que eu citei logo no início, falei no início, foi o Arco do Triunfo do imperador Constantino. Para glorificar o nome, os imperadores construíam templos e fóruns, né, palácios e arcos aí triunfais. E para manterem o público satisfeito, eles ergueram aí teatros, banhos e enormes arenas como o Coliseu. Aqui é o Arco do Triunfo, que era a honra do imperador Trajano. O Fórum também de Trajano, que foi construído aí no início do século II depois de Cristo. O Fórum aí de Augusto. O Fórum ainda também outra imagem, só que de um ângulo diferente de Augusto. Então, o que é o Fórum, né? O Fórum Romano, né? Era um local onde os cidadãos iam presencialmente fazer parte nos grandes acontecimentos da vida comunitária. Do conjunto arquitetônico fazia parte vários edifícios, como a Rostra, que era o local que tinha de discussão, como se fosse agora me fugiu um local que a pessoa ficava muito além do público, né? Tinha a Cúria, onde se reunia o Senado, o Templo da Véstia, e no Templo de Castor e Polis honravam-se os heróis guerreiros. A Régia era a residência oficial do sumo pontífice da cidade, e também tinha o Tabularium, que arquivavam-se os documentos da cidade. E na Basílica Júlia, os cidadãos reuniam-se para o comércio, para a política e assistiam aí os julgamentos. No fórum comemoravam-se as vitórias, aclamavam-se novos imperadores e cremavam-se heróis assassinos. Tudo isso era constituído naquela edificação, né, onde a gente chama de fórum. Aqui é um aqueduto no sul da França, com abastecimento de água às populações. Então, o que a gente vai observar aqui é que essas edificações, esse tipo de arquitetônico, ela sobressaiu a expansão não só romana, então foi para outras civilizações, começaram aí a copiar. Então, aqui constitui os esgotos, que é um dos pontos mais altos da arquitetura romana. Foi, sem dúvida, aí, né, as construções de esgotos. Por quê? Porque tratava-se de um projeto inovador de engenharia e uma preocupação aí com a higiene. Porque quando vocês observam, vocês já estudaram lá a Idade Média, muito do déficit de populacional, né, a demanda que foi em alguns momentos devastada, acontecia basicamente pela falta de higiene, pela questão dos dejetos, algumas doenças que vinham provenientes dessa marginização nas cidades, nos próprios castelos. Então, essa aí foi uma preocupação também. Então, trata-se aí, dentro da engenharia, alguma preocupação que ia muito além de algo estético. Mas também havia preocupação com a higiene dentro da cultura romana. Então, há se destacar também os esgotos.
Também tem os termas de Caralacala, aí já de outra, eles tentaram reproduzir também a partir dessa cultura romana, né? Aqui é os termas de Caralacala. Era um ginásio, né, supremo, aonde as gigantescas carabalas, né, que tinha campos de jogos, jardins, originalmente eram revestidas, o mármores e mosaico, e as paredes faziam os visitantes sentissem num lugar assim bastante propício. Os termas abriam em 216. Há um exemplo, né, da mestria aí de Roma na construção da estrutura. E aí a gente vai observar cada espaço, né? Tinha vestiários, tinha banho de água frias, tinha as não aquecidas, piscinas, o pátio, tinha biblioteca, tinha fontes de jardins, salas de banhos quentes, banhos. Então, e também era comum comemorar-se vitórias sobre esses povos distantes, aclamando aí novos imperadores e também essa questão. Se vocês observarem, é um lugar que ia mais além de banhos públicos, né? Era como a gente chama hoje de clubes, né? Ele tem toda essa estrutura. A gente herda traz esse legado, né? Há adaptações. Os termas romanas de Bar em Inglaterra, tá vendo a adaptação aqui aí já na Inglaterra. Havia a Ápia, que eram as estradas, tornavam-se uma das realizações mais decisivas de Roma, porque havia a Ápia, ela iniciou em 302 a.C. e abriu caminho às conquistas das décadas seguintes. O exército romano deixou atrás de si um gigantesco sistema de estradas feitas para durar, né? Aqueles ditos populares em que todos os caminhos levam a Roma. Esse dito popular, né, que muita gente fala isso em relação a isso, foi essas construções que possibilitaram, né, Roma estreitar caminhos por outras civilizações também. A Ponte Routo em Roma e seus pilares que datam aí de 400 a.C. e essa mesma ponte sendo remontada em Salamanca, só que na Espanha. Tá vendo que eles tentaram fazer a mesmo tipo de arquitetura. O Teatro de Mérida, na Espanha, tá vendo, bem próximo ao que a gente, se não tivesse essa indicação, né, se tivesse a referência de onde poderia ser, facilmente poderia ser confundido com o Coliseu, porque eles tentaram remontar a mesma tipo de estrutura arquitetônica. A Ponte Romana de Mérida, e também outro destaque importante é através das esculturas. Essa é a estátua da deusa Vênus. Depois tem um busto de Nero e um busto feminino. Essa escultura revela aí o sentido realista dos romanos e era dominada aí pelo retrato, Também outro destaque importante na questão da pintura, porque a pintura repartia-se por 3 técnicas fundamentais: a pintura de mural, o mosaico e a pintura de cavalete. Mas também foi outro ponto importante dentro da cultura romana. Também os frescos murais da Pompeia, os afrescos, né, também. Houve também essa romanização na Península Ibérica, com um templo dedicado a Diana e Évora. A Ponte Romana, em Chaves. Havia também as casas dos repuxos, que eram escalabitanos e esvalienses. Quem não se interrogou alguma vez sobre a origem de tão estranhos nomes? Na verdade, não são mais do que habitantes das antigas cidades de Escalabes, hoje Santarém, em Chaves, a antiga Equa Evalim, que desvenda estas outras pequenas curiosidades, como as dos romanos construírem as suas casas em montes aletejanos.
outro tipo de arquitetura, Cone-Briga. Então, sob a inspiração helenística, essa arte romana, ela fez uma síntese de muitas influências captadas por esses povos ao longo da história do seu império. Né? A sua identidade encontra-se num caráter técnico, pragmático e funcional da sua arte, que teve em sua melhor expressão a arquitetura. Também não só a arquitetura, mas a inovação dos materiais, do cimento, no sistema de construção, que tiveram o arco como base. Na diversidade das tipologias, criada pelo caráter grandioso e monumental também. Então, né, como eu ressaltei, essa foi a última atividade, ou foi o último conteúdo do sistema romano, né, da cultura, da civilização romana. Agora eu vou corrigir a atividade. Na verdade, a atividade, eu vou dar uma explicação relacionada, porque foi uma atividade que foi no formulário que eu passei, né, para vocês. Por que eu passei no formulário? Um questionário, porque não tinha mais atividades para ser corrigida no livro de vocês, né? Então, a gente só vou dar uma explicação bem rápida. Por quê? Porque até mesmo o próprio, vocês, ao realizarem a atividade, vocês observam que ela já traz o resultado, né? Se vocês tiveram acerto ou não, né? Então, como não há atividade, eu só quero relembrar vocês que nas próximas videoaulas, o que é que a gente vai fazer, né? Para que a gente ainda não vai entrar na terceira unidade. A gente não vai utilizar ainda a terceira unidade. Então, a gente vai voltar os conteúdos que nós estudamos lá no início dessa pandemia, né? No início que a gente começou com os conteúdos. Então, não se assustem. Quem às vezes não conseguiu ver essa videoaula, que está assistindo agora, não lembre que eu vou... professora, você vai novamente... de novo, esse assunto sobre a Mesopotâmia, sobre a Grécia, sim, a gente vai fazer revisões, né? Não vai ser eu não vou explicar novamente os conteúdos, eu vou fazer revisões para que vocês relembrem o conteúdo, porque eu acho que provavelmente já a gente volta na modalidade presencial, né? Se tudo der certo, nós voltamos, e aí, para que a gente não chegue e o conteúdo da terceira unidade esteja todo esgotado. Então, é por isso que a gente vai fazer essa revisão geral dos conteúdos que foram abordados logo no início, tá certo? Então, quem não respondeu a atividade no formulário, a atividade do formulário, só para que, se vocês não conseguirem responder, né, até tá vendo esse vídeo, eu coloquei um período para que vocês tivessem a necessidade de responder. Passando desse período, realmente você não vai conseguir, só vai responder as próximas, tá certo? Então, estude direitinho. Se ficou algo que não foi bem entendido, se quiser mandar a mensagem no chat, pode mandar. Ou volte os vídeos, né? Porque esse foi bem explorado, a civilização romana foi bem explorada. A gente passou, acho que umas cinco videoaulas só falando sobre a Roma, para que não houvesse mesmo dúvidas. Mas, né? Sempre há, né? E aí vocês voltem o conteúdo, voltem as videoaulas para uma maior compreensão, tá certo? Então, até a próxima aula, né? A próxima videoaula. Fiquem em casa e se cuidem, viu?